Olá, meus amores e amores! Hoje a gente vai falar sobre a natureza do universo, o que é o universo, como ele se formou, o que é o Big Bang, essa coisa muito doida que a gente ouve falar e a gente acha que sabe o que a gente tá falando, mas não sabe. Então vamos saber, vamos aprender hoje, vamos entender o que é o Big Bang. Vem comigo! Bom, seguinte. Desde muito tempo a gente sabe que a Terra é uma parada velha. A gente sabe que a gente tá num planeta que é antigo. Isso eu não precisa ir tão longe. A gente vai pra virada do século XX, a gente vê a teoria da evolução e aquilo lá infere que precisava de pelo menos alguns milhões de anos para acontecer a transformação que aconteceu. Se a gente for um pouco mais além disso, a gente vai pra a teoria do Kelvin. O Kelvin é aquele cara que a gente estuda em termodinâmica na escola, para converter a temperatura e todo mundo esquece. Kelvin falou que a Terra ela era uma parada congelada e ela demorou um tempo para se descongelar. E esse demorou um tempo significa 1 milhão de anos, mais ou menos. Então a ideia de que a Terra é uma parada antiga a gente já tinha e a gente teve essa ideia durante bastante tempo. A questão é, se a Terra é antiga, então esse negócio que tá em volta da gente, o universo, ele é muito mais antigo. Na verdade, faz muito mais sentido que ele sempre estivesse ali, ele sempre esteve aí estático, ele nunca vai deixar de existir, ele sempre existiu. Se a Terra era antiga pra caramba, e aquilo lá seria de tamanho e dimensão que provavelmente sempre esteve ali. E essa teoria ela foi aceita durante muito tempo. Olhavam, calculavam as estrelas a partir de paralaxes, que eu vou explicar pra vocês em outros vídeos como é que faz isso. Passaram anos observando, interpretando o cosmos, acreditando que aquilo tudo era uma parada estática, imutável e tava tudo bem com isso. Até que uma pessoa começou a enxergar as coisas de um jeito diferente. Esse cara começou a calcular a distância das estrelas com um espectrômetro, uma parada que calculava a distância, conseguia calcular a distância a partir da luminosidade da coisa, a partir das ondas de luz da coisa. Eu explico direito sobre isso em um vídeo que eu vou fazer só sobre luz e vocês vão entender melhor isso. E aí ele entendia a distância dos corpos celestes a partir da variação espectral de luminosidade que tinha ali. E um dos parâmetros era o seguinte: quanto mais avermelhado o espectro mostrava, para mais distante esse corpo estava se movendo. Ele começou a estudar umas paradas chamadas nébulas, que a gente ia descobrir que eram as galáxias depois de um tempo. Ele começou a estudar essas coisas e eles perceberam que essas coisas estavam indo para longe da gente. Aí ele estudou ele estudou mais uma, até que ele estudou 25, ele passou alguns anos da vida dele estudando isso e ele percebeu que sim, aquelas coisas estavam indo cada vez mais para longe da gente. E isso era estranho, considerando que o universo era estático. Daí, depois desse cara, um outro cara chamado Lemaitre, Georges Lemaitre, ele disse o seguinte: ele estava estudando a estrela lá de Einstein, ele estava pegando as fórmulas lá, e aí ele fez o seguinte, esse cara aqui não tá tão certo. Eu acho. Essas fórmulas aqui que esse cara falou, esse Einstein aí disse, que se encaixavam com o universo estático, eu acho que se encaixam melhor com o universo expandido. Mas isso só sou eu. E depois de um tempo, o Hubble, que hoje tem uma constante em seu nome, que é a constante de expansão do universo, ele determinou um modelo para calcular a distância das estrelas. Na verdade, a equipe dele era feita de mulheres astrônomas, só que na época do Hubble, as mulheres astrônomas não podiam usar os telescópios. Então, ele que ganhou todo o crédito. Quem liderou a equipe que fez essa descoberta toda foi essa mulher aqui. Eles estavam lá observando as galáxias e eles começaram a fazer uns cálculos a partir das estrelas de Andrômeda. Estavam observando as estrelas de Andrômeda e conseguiram determinar a distância da galáxia de Andrômeda para a Terra. Nesse sentido, eles, depois de determinarem uma galáxia, eles começaram a determinar a distância de outra. E aí, quando eles determinaram a distância de outra galáxia que estava mais distante de Andrômeda, ele percebeu que essa galáxia estava se movendo muito mais rápido do que a outra. Então ele começou a perceber um padrão, que quanto mais distantes as galáxias estavam, mais rápido elas estavam se movendo para longe da gente. E isso só pode significar uma coisa: o universo está se expandindo aceleradamente. Tá, o que isso tem a ver com Big Bang? Isso tem tudo a ver com Big Bang. Vamos voltar lá para o nosso amigo filósofo Lemaitre. Ele disse o seguinte: bom,
Se o universo está se expandindo aceleradamente, significa que no passado ele estava contraído. E a gente está vivendo como se fosse uma espécie de relógio andando para trás. A gente está vivendo um passado. Porque a gente olha para o céu e a gente vê planetas, estrelas, galáxias a bilhões e bilhões de anos-luz de distância. Isso significa que a gente está vendo o passado. Quando a gente está olhando para uma galáxia, a gente está vendo bilhões de anos em atraso. E assim por diante. A gente consegue enxergar, na verdade, um atraso de até 14 bilhões de anos. O que isso significa? Significa que, se algo está expandindo aceleradamente, uma vez ela estava muito contraída. E essa supercontração era a supercontração do universo e tudo mais. Então, eu tinha um corpo contraído com todos os planetas, todas as estrelas, todas as galáxias, absolutamente tudo ali em um corpo denso, ultra denso, quente, que eventualmente colapsou. E esse colapso, por qualquer motivo, que eu não vou saber te dizer qual foi, ele por qualquer motivo colapsou e fez com que o universo e o tempo e o espaço passassem a existir. E para essa explosão, a gente dá o nome de Big Bang. É para esse momento, depois que o que ele chama de ovo cósmico, eu já sei qual é a foto do vídeo que eu vou colocar, que era essa massa de tudo mais no universo, se colapsar, houve de fato a construção do universo e houve o Big Bang e houve tudo isso que a gente sabe até então. Como é que a gente consegue validar essa hipótese? Que quando ele falou foi legal, mas na verdade ninguém conseguia comprovar isso aí. Então, o que validou ao longo desses anos isso? Uma parada chamada micro-ondas cósmicas. Vocês vão entender mais sobre isso quando eu falar sobre luz. As micro-ondas cósmicas, elas são a maior evidência que a gente tem de que existiu algo com uma potência grande o suficiente para preencher o espaço com ondas. São essas micro-ondas que permitem que a gente calcule maiores e maiores distâncias. Foram essas ondas que permitiram que a gente visse o buraco negro que a gente viu esses dias. Enfim, basicamente é isso. Eu vou explicar cada um desses termos que ficaram talvez um pouco confusos em outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido a informação e façam aquelas coisas básicas. Me acompanhem, todas as coisas estão aqui embaixo para vocês entenderem. Se inscrevam, liguem o sininho, curtam esse vídeo, comentem também. É isso aí, até a próxima!